não tão robusta, mas alguma, a partir de algoritmos que já são de uso comum. E eu trouxe, então, como exemplo, o reconhecimento facial e a utilização de álgebra linear para isso, tá? A nossa palestra vai ser interativa. Eu vou usar, então, o Mentimeter. Esse QR Code que está aí, vocês podem utilizar para entrar na apresentação, até porque a gente vai conversar, vou pedir algumas coisas durante a apresentação para vocês. E também, quem não conseguir usar o QR Code, esse código que está aí, 67567771, vai estar durante toda a palestra para quem quiser acessar durante o nosso percurso, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Já vou começar perguntando para a gente já ir descansando do almoço, saindo da inércia e voltando para a apresentação, tá? Quando vocês pensam, aí pode ser do ponto de vista técnico, pode ser do ponto de vista do senso comum, quando você escuta falar de reconhecimento facial, você associa ao quê? E aí eu queria que vocês... banco, boa. Eu queria contar uma história da minha vivência com inteligência artificial e reconhecimento facial em 2011. Nós estamos em 2024. Eu tinha um telefone, aí para o pessoal que a gente estava aqui brigando, né, se é Linux ou Windows, eu tive um Windows Phone. Acredite se quiser, eu tive um Windows Phone, e esse Windows Phone tinha o Facebook na época, e um belo dia eu abro uma postagem, e tinha uns amigos meus na postagem, e ele me fala o nome desses amigos mostrando o rosto. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, demônio, que é isso que esse negócio está descobrindo quem são essas pessoas? E aí já tinha aí uma ideia de que viria para frente em relação a reconhecimento facial. Eu vou citar uma frase ali do Zuckerberg, mas eles já estavam realmente usando a rede social para testar o que viria para frente, né? Então, vamos lá. iPhone, inovação, tecnologia, segurança, sim. Banco. Agora, a minha conta do Nubank, se eu fizer R$300 de transferência, ele pede para mostrar minha cara para ver se está certinho ou não, tá? Tem que contar um segredo também aqui para vocês. Eu bem caí num golpe no final de dezembro e me pediram reconhecimento facial no golpe. Vocês acreditam nisso? Tiraram uma foto minha falando assim, seu reconhecimento facial. Eu falei, Aí depois mandaram aquela foto, você deu essa foto? Sim, dei. Na minha cozinha toda descabelada, nem para me pegar num momento, né, que fosse mais bonito para mim. Muito bem, gente. Vou avançar um pouquinho, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Obrigado aí pelas contribuições. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gostei do Pablo Vittar ali. Gostei mesmo. Vasco, boa. Boa. Espero que o Vasco esse ano não caia para a segunda divisão, né? Bom, e de onde vem essa história de reconhecimento facial, né? As primeiras tratativas desse experimento social, podemos dizer, dessa tecnologia, do que a gente está vivendo, elas datam aqui da década de 60, mas o que faltou naquela época para o negócio funcionar? Faltou uma coisa que a Big Tech, Big Data, tudo que vocês sabem hoje tem, que é dado para caramba. Então, assim, se pensava, poxa, vou tirar algumas características aqui, ou então vou formar um banco com um monte de rostos para poder comparar, só que não foi suficiente, porque se percebeu que os rostos eles tinham muitas nuances muito detalhadas, e naquela época não tinha maquinário computacional para resolver esse problema. Na década de 90, mais ou menos aqui, pareado com esse Agent Faces, a gente tem, então, um primeiro banco de dados assim grande, onde você tem uma quantidade enorme. Aí eu fiquei me lembrando daqueles filmes americanos, assim, que tem uma sala toda preta, aí você clica assim, aí fica rodando, aparece fulano, sim. É mais ou menos essa ideia disso, você tentar comparar um rosto a vários rostos que você já tem no banco de dados. Até aqui não tem matemática muito nessa história, né? Onde começa a entrar a matemática? Justamente nesse aqui que a gente vai destrinchar um pouquinho, que é o chamado Agent Faces. E depois eu vou explicar porque que ele recebe esse nome, tá? E aí, a gente tem a popularização, Mark Zuckerberg, não poderia deixar de citá-lo pela minha experiência em 2011, né? Com o crescimento de bancos de dados, utilizando, inclusive, as redes sociais para o crescimento desses bancos de dados. E aí eu vou falar um pouquinho do movimento atual, que é em redes neurais, Deep Learning, que é por onde a gente está caminhando atualmente nesse sentido, tá bom? Bom, detecção facial
considerando aí essa trajetória histórica e considerando até onde estamos, primeiro elas se basearam em conhecimento, que foi exatamente o que eu falei do banco de dados enorme, e lá do filme americano. Depois se pensou o seguinte, bom, mesmo tentando, com um banco de dados enorme, tentando identificar cara crachá ali, não conseguia, por quê? Se a pessoa vira de lado, ele já não fazia. Se a luz era diferente, já não achava. Então, problemático isso aqui. Então, vamos pensar em que não pode mudar. Todos os rostos, eles têm características que são invariantes. A princípio, todos os rostos têm 2 olhos, um nariz, uma boca, cabelo, né? Ou não está de óculos, mas aí começa a ter os problemas. Se o cara está de óculos, eu já não consigo ver. Se o cara usa uma máscara, a gente teve essa experiência na pandemia, todo mundo era qualquer pessoa, né? Você olhava as pessoas na rua de máscara, qualquer pessoa poderia ser aquela pessoa. Então, as características invariantes, apesar de ser um avanço, ainda não foi suficiente para você fazer um reconhecimento fidedigno, né? E seguro, com certeza. Então, pensaram o quê? Vamos fazer o que é um template? Um modelo, né? Vamos fazer umas máscaras aqui. Eu tenho rostos desse tipo, rostos desse tipo, rostos desse tipo. Qual é o perigo disso daí? Vocês que trabalham com ciência de dados, algoritmos e tudo assim como eu, o perigo de você padronizar são os vieses, com certeza. Que aí você pode ter aquele infeliz problema de confundir uma pessoa negra com um macaco. Que a gente sabe que acontece. Então, isso aqui, ó, também não está em desuso, tá? E aí, o que a gente tem hoje? Uma tentativa de construir o rosto a partir de alguns indícios, que podem ser chamados de mapas de características. Então, você tem algumas características ali, e aí a gente vai fazer alguns procedimentos matemáticos para, a partir dali, a gente tentar construir um rosto, e desse rosto, aí sim a gente saber se ele está num conjunto de dados ou não. Tudo bem até aqui, gente? Bom, e onde entra a matemática nessa história, que é a minha intenção aí, nesse nosso bate-papo? Eu escolhi, então, como eu falei, o Hugging-Face, que é o primeiro, talvez, grande algoritmo de reconhecimento facial. Ele está disponível na OpenCV, lá do Python. Então, assim, não é uma coisa, é de vanguarda. Não, não é de vanguarda. Mas, será que a gente sabe a matemática que está aqui? E ela é uma matemática difícil? Eu, como professora de matemática, eu tenho que defender que o que tem aqui, meus alunos do 2º semestre conseguem ver. Eu dou aula de álgebra linear e eles conseguem enxergar o que tem de matemática ali. Mas, por vezes, o que a gente vai fazer enquanto programador, enquanto desenvolvedor? A gente vai pegar a biblioteca pronta, um abraço. Agora, também não é verdade que a gente vai viver de biblioteca pronta, porque em algum momento, alguma empresa, algum cliente vai pedir para a gente algum detalhamento e eu preciso saber mexer naquilo lá. Eu costumo falar com os meus alunos, engenheiros da computação, inclusive, que o ChatGPT vai tirar a profissão da galera, se você só souber reproduzir o que está pronto. Qual é a graça de ser engenheiro? É pensar um problema novo e mexer no problema novo. Então, nossa ideia aqui é essa, de mostrar para vocês, tem a matemática ali, e se eu souber a matemática que está por trás, eu sei mexer, e eu sei criar minha própria lista de códigos, e aí eu posso não só usar a biblioteca, mas criar minhas próprias aspas, bibliotecas. Descrição de um conjunto de dados usando seus principais componentes, tá? Então, qual é a ideia? Eu tenho um conjunto de dados que ele é mais relevante dentre aquele todo que seria muito difícil ser descrito com todas as suas singularidades, tá? Como eu falei, esse algoritmo é um algoritmo mais antigo, então ele ainda não pega detalhes. O que a gente vai tratar depois de Deep Learning pega mais detalhes. E aí o objetivo é reduzir a dimensionalidade e detectar alguns padrões nesse conjunto de dados que eu tenho. Depois disso, eu vou projetar esse conjunto de dados em um novo espaço e a projeção do novo espaço em ordem de variância. Não entendi nada? Não tem problema. A gente vai mostrar agora com contas como é que isso funciona, porque isso aqui também não entendi muito bem. Então, já que eu não entendi muito bem, vamos começar pelo começo. Se a gente vai falar de álgebra linear, qual é o ser mais singular de álgebra linear? Matriz. Eu juro que eu queria uma foto melhor, porque eu nunca escrevo 1,1, 1,2 e 1,3 nas matrizes dos meus quadros, mas eu não achei uma foto que ficasse com a beleza do que é uma matriz. Então, em vez dessas vírgulas, leiam A11, A12. O que isso quer dizer?
Matrizes são conjuntos de números dispostos em linhas e colunas. Eu tenho aqui M linhas e N colunas. Se a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, a matriz é quadrada. Se for diferente, ela é retangular. O que é ruim de ser retangular? Um monte de propriedade, inclusive determinante, a gente não calcula dela. Agora, se ela for quadrada, tem um monte de coisas boas, inclusive dá para inverter alguma delas, tá? Então, a gente vai partir desse ser matriz aí como nosso principal elemento. Me perdoe também a configuração dessas imagens. Está feio, eu reconheço, podia estar melhor esse slide, mas foi a melhor maneira que eu consegui sintetizar o que a gente vai falar, sem eu precisar de muitos slides para falar sobre isso, tá? Então, acabamos de falar de matrizes. Cada imagem, ela é um conjunto de pixels, não é? A gente sabe disso lá de 1501, acho que os bebês hoje já sabem isso. Vez de chorar, pixel, já sabe, né? Então, beleza. E aí, esses pixels, eles podem ser colocados como matrizes. Tudo bem até aí? Organizo linha, coluna, linha minhas imagens. Então, eu não sei quem é aquela pessoa, tá? Mas eu sei que ela pode ser colocada num conjunto de matrizes, uma matrizinha. Cada imagem dessa, em vez de eu pegar... Observa, eu botei N por N aqui para ficar mais bonito, ou seja, uma matriz quadrada. Tá? Em vez de eu considerar ela como uma matriz, eu vou pegar as N por N dimensões, ou seja, linhas e colunas, e vou colocar tudo isso como um único vetor. Tá? Então, aqui está a imagem, coloquei ela como um vetor. Tá? Então, ela virou uma coluna ou uma linha. E aí eu vou fazendo para cada imagem que eu tenho, isso. Ela vai virar uma linha. Dessas linhas, cada linha eu vou calcular uma média dos dados que eu tenho. O que é uma média, gente? Ah, vocês sabem. Todo mundo foi aluno de escola. Como é que eu passo de ano, como é que eu passo de série, como é que eu passo de período? Eu calculo a média. O que é a média? Somo todo mundo e divido pela quantidade. É isso que está fazendo aqui. Tá? Então, está pegando aquele vetor enorme, que é uma imagem, somando todo mundo e dividindo pela quantidade. E aí eu vou gerar para cada linha uma média dessa e vou fazer essa diferença aqui, olha. O xi, ele já é o elemento da minha imagem original, menos a média. Quando eu calculo a média, eu gero essa imagem aqui. Isso aqui é o que a gente chama de imagem média. Estão vendo que ela tem ali uma mistura de todo mundo que está nesse meu banco, tá? E aí, depois que eu faço essa mistura, eu vou fazer a diferença entre cada uma e a média, e eu gero isso aqui é uma matriz. Apesar de eu ter escrito ela só com aquele A e tal, cada um desses é uma coluna. Então, isso aqui é uma outra matriz que tem essa diferença, tá? Então, observa. Álgebra linear, já joguei uma média, já botei uma estatísticazinha muito superficial aí, mas já coloquei, tá? E aí depois eu vou fazer o cálculo da minha matriz de covariância. Quem é a matriz de covariância? Para nós aqui. É essa matriz A transposta. E o que é isso, gente? Trocou a linha por coluna. Fácil. Tá? Então, troquei linha por coluna, multipliquei por ela mesma. Putz, isso sempre existe? Dei prova semana passada e perguntei isso. A transposta vezes a própria, sempre dá para calcular? Sempre dá para calcular, graças a Deus. Tá? Então, vou definir aqui a minha A transposta vezes a A, que são as matrizes da diferença e a sua transposta. A multiplicação entre elas eu vou definir como covariância. Tá? Muito bem. A partir daí, observa aqui que eu tenho uma coisa que a gente vê também em álgebra linear, no início dos cursos de álgebra linear, talvez um pouquinho mais lá para o meio, que é a obtenção de alto valor e alto vetor. E aí já complicou de vez. Graças a Deus tem computador que faz essa conta para nós. O que ele está fazendo aqui? A transposta A é uma matriz, está vendo? Gerei essa matriz. E aí eu estou dizendo o seguinte, se eu aplicar essa matriz nesse vetor, tá? Vai me dar um vetor como resultado. Esse meu vetor resultado, para ele ser um autovetor, ele tem que dar um múltiplo dele mesmo. Tá? Aquele lambda aí que está aqui em cima, isso aqui é um múltiplo do vetor anterior. Tá? Então, fiz o seguinte, apliquei lá aquela operação de multiplicação e tal, vetor, eu gero um cara que é esticado ou encurtado em relação ao anterior. Isso aqui é ser múltiplo. Lembra que o vetor é uma seta, tá? E aí eu aumento ou diminuo essa seta.
Muito bem. Esse número aqui a gente chama de alto valor. Se é possível essa operação aqui existir, esse número que vai ser gerado ele é chamado de alto valor. E aí eu defino, então, a minha matriz C' como a matriz A transposta, que é a outra. Eu falei assim, ó, existe a multiplicação de uma pela outra? E da outra pela uma também existe. Tá? E esse cara aqui, o I, como o produto da matriz A pelo vetor VI. Árduo isso aqui. Vamos ver o que isso quer dizer. Calculamos os autovalores, que são esses lambdas Is, e autovetores, que são esses Uis, da matriz covariância reduzida. E os relacionamos a C', essa outra matriz aqui, através da fórmula de autovetores. Foi o que eu falei aqui, tá? Desse pessoal aqui, dessa conta, que é uma projeção, num outro espaço, tal, eu seleciono os K autovetores de C' que correspondem aos maiores autovalores. Então, ali eu tenho uma lista de autovetores, uma lista de autovalores. Vou pegar todo mundo? Não. Vou selecionar aqueles que têm o maior valor. É claro que se eu tinha N ao quadrado, né, e aí eu vou selecionar M do total, esse K que eu seleciono, ele é um número inferior. Tá? Usamos os autovetores obtidos no passo anterior, e aí obtemos as faces de treinamento normalizadas. Então, relembrando da fala do meu amigo Ranieri mais cedo, hoje de manhã, a gente está fazendo isso tudo para gerar uma face base para treinar o nosso método e, a partir disso, a gente testar outras. Tá? Então, eu comecei do zero com um conjunto de imagens, fizemos uma média dessas imagens, agora eu estou tentando aqui fazer uma normalização, o Ranieri explicou isso muito bem mais cedo, que é você colocar todos entre 0 e 1 e tal, e aí, a partir disso, a gente quer gerar uma face de treinamento. O que eu vou fazer a partir de então? Cada vetor face, que é esse vetor novo que eu fiz a partir dessa coisa dos autovalores e autovetores, ele vai ser uma combinação linear dos melhores autovetores, chamados de autofaces. Então, eu selecionei os melhores e eu vou fazer uma combinação linear. Ah, o que é uma combinação linear, professora? Ranieri também mostrou isso cedo. Combinação linear é uma soma do produto de dois termos. Então, tem um parzinho, mais parzinho, mais parzinho. Essa equação que está aqui, pessoal, esse cara eu tenho que são os dados de entrada. Isso aqui é a média que eu calculei lá atrás. Esses caras aqui são os autovetores que eu calculei ainda há pouco. O que eu quero fazer nessa equação aqui? Esse W, calcular esse W, que é o coeficiente que está multiplicando o vetor. Quem são eles? Os pesos. Bom, se eu tenho ali uma média de face, para eu gerar uma face de treinamento adequada, cada vetor vai contribuir de forma diferente. Se fosse todo mundo igual, era só jogar um ali. Ah, soma todo mundo, divide... Não, a gente já viu ali que a face são toda torta. Então, esses Ws, eles vão fazer a nuance. Olha, preciso mais da contribuição desse vetor do que daquele. E aí, aqui, eu tenho algumas faces que a gente chama faces fantasmas, que são geradas aí a partir dessa coisa da gente tentar achar uma face de treinamento, tá? Essas autofaces ou faces fantasmas, tomamos esses coeficientes ali que acabamos de gerar, que são os pesos, tá? E representamos, então, as faces de treinamento, que é o primeiro objetivo nosso, na forma de um vetor com esses coeficientes. Então, lembra que eu falei que eu tinha que achar esses pesos? Eles estão aqui, agrupei nesse vetor. Esse cara vai me dar a tal da face de treinamento. Então, primeiro passo aí, quem gosta de aprendizagem supervisionado. Tem inteligência artificial aqui? Agora eu vou testar, então eu vou treinar com isso, tem inteligência artificial aqui. Né? Gerei a face de treinamento, que ela é o quê? Um conjunto daquelas faces fantasmas que a gente viu antes, com os seus devidos pesos. Tá? E aí, depois que a gente fez isso, já tem alguém para eu comparar com o cara novo. Tá? Então, eu tenho uma face desconhecida Y, eu vou lá e faço a face desconhecida menos a média lá das faces que eu tenho do banco, tá bom? E aí gero outras faces fantasmas lá a partir da desconhecida, tá bom? Daí a gente projeta esse vetor normalizado no autoespaço, aquele mesmo processo que a gente fez para outra face, vou passar mais rápido aqui. Bom, gerei outros pesos, agora para a face que eu desconhecia e quero comparar com a que eu tenho de treinamento. E aí a gente pega, então, esse vetor de pesos da face nova
e vai comparar com o vetor de pesos da face de treinamento que eu tinha, e eu calculo um erro, ou seja, uma tolerância. Será que aquilo que eu estou obtendo tem sentido em relação ao que eu tinha como base, que foi o treinamento? Eu vou comparando. E aí, essa tolerância, se ela for respeitada, a gente consegue comparar com as faces originais. Beleza? Matemática aberta, prometo que vai acabar aqui. Não, não. Só um pouquinho. Qual a vantagem desse método? É um método fácil de implementar, computacionalmente barato, nenhum conhecimento anterior da imagem é exigido, né? Então, a gente pegou um banco de gente, fizemos uma média e tal, e está na biblioteca OpenCV do Python. Qual a desvantagem disso? Para que ele funcione bem, a centralização da face é exigida. O algoritmo é sensível à luminosidade, sombras e à escala da face na imagem. Quando eu estava montando essa apresentação, estava lembrando lá do reconhecimento facial do governo federal. Como eu apanhei para botar minha cara ali? Então, deve ser esse algoritmo aqui, porque eu tive que botar uma super, hiper, master luz para pôr você. Teve um dia que eu já estava tão revoltada que eu falei assim com meu filho. Tenho um filho de 16 anos. Falei assim, você vai comigo na garagem e vai me dizendo que é aberto, né? Ó, tem luz, não tem luz, porque eu sozinha não estou conseguindo enxergar. Então, provavelmente, alguma coisa que dependa de luminosidade, né? E aí, para um funcionamento apropriado, tá bom? Continuando, pessoal, uma perguntinha para vocês, rapidinho, respondam aí no Mentimeter. Qual o principal conceito matemático utilizado no Eigenfaces? Foi isso que a gente acabou de falar. Matrizes e vetores, gradientes e integrais. Isso é para quem? Para pegar os que estão dormindo. Que aí olhava assim, o que está acontecendo, gente? Quem eu sou, onde eu estou? Que bom que ninguém botou outro. É sinal que eu expliquei bem. Tá ótimo, gente. É isso. Aí eu vou falar um pouquinho da parte de convolução e deep learning, né? Então, vou começar pela minha piada do início da apresentação a respeito do Facebook, né? Em 2015, o Zuckerberg falou o seguinte: para a visão, estamos construindo sistemas que podem reconhecer tudo o que aparece em uma foto ou um vídeo. Isso inclui pessoas, objetos, cenas, etc. Esses sistemas precisam entender o contexto das imagens e dos vídeos. Ou seja, o interesse desse pessoal por reconhecer imagem, vídeo, etc., é de longa data. Aqui eles já estavam aprimorando esse processo. Por que eu coloquei essa frase? Porque, como a gente viu as desvantagens desse método que eu apresentei anterior, que é da década de 90, vou mostrar o que tem sido feito hoje com essa parte. Tá? Então, eu vou falar rapidamente do que a gente chama de redes neurais convolucionais, tá? Que surgem num contexto onde você começa a entender como o córtex visual do cérebro funciona. Então, a ideia é o seguinte: se descobriu em estudos em neurociência e tudo, que os neurônios do córtex visual, eles têm apenas um pequeno campo receptivo, ou seja, eles não pegam tudo, eles vão pegando pedacinhos, né? E se reagem, né, a estímulos localizados. E aí, qual é a ideia? Esse neurônio pega essas informações e passa para o neurônio da camada seguinte e assim sucessivamente. Então, a ideia do que a gente vai fazer aqui é essa, de você captar coisas em um pequeno campo e esse pequeno campo passar adiante. Tá? O que é a convolução, que eu acabei de falar ali? Convolução é uma operação matemática. Ela não é tão simples como a operação de matrizes, como eu mostrei mais cedo. Basicamente, bem basicão mesmo, tá? Só para a gente ter uma ideia, uma imagem ela tem como entrada os tais dos pixels, lembra? Que é o quê? Matriz. Tá? Então, tem aqui uma matriz de entrada da imagem. Pode ser um mapa de características, não necessariamente seria uma imagem completa. Tá? Aí eu faço a operação convolução, que é uma operação um pouco mais complexa, mais matemática, e aplico esse filtro. Como resultado, eu ganho, então, aqui um mapa de características já aplicado à operação de convolução. Tá? O que está acontecendo aqui do ponto de vista, né, geométrico? Imagina que cada uma dessas camadas sejam matrizes. Tá? Então, aqui não estou botando número, mas imagina que sejam matrizes. Eu vou lá, pego as características que estão colocadas num lugar, outro. Observa que eu peguei aqui uma matriz 3x3 e joguei num carinha aqui em cima. Tá? Então, eu estou reduzindo
Essa borda aqui são zeros que a gente pode eventualmente introduzir na imagem para trabalhar com ela, tá? Posso fazer isso e agrupando. Você vê que eu estou caminhando de um em um. Peguei 3, depois peguei 3 vizinhos e estou montando uma matriz em cima. Eu posso caminhar com essas características de 2 em 2. Também desses S aqui, que é o que a gente chama de stride. Eu posso, em vez de pegar 3 aqui, depois andar um passo mais 3, eu posso caminhar 2, 3, 5, depende do quanto eu quero que aquela imagem capture detalhes. Tá? Se eu quero passar mais por cima, eu posso caminhar isso com um espaçamento maior entre eles. Tá? Eu quis botar essa figura só para chocar mesmo. Tá? É só para vocês terem a ideia de que parece algo complicado e na prática é. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é a minha saída, tá? Que é lembra da figura ali que eu tinha 2 alturas? Esse cara está na altura de cima. Ele é resultado de uma mistura dos caras de baixo. Quem são os caras de baixo? Esse aqui é a entrada. O W continua sendo o peso, que a gente falou lá na frente, continua aqui dizendo que é ele. E esse BK é algum viés que eu coloco na imagem. Por exemplo, um brilho, eu quero retirar algum elemento. Então, aqui eu coloco alguma informação a mais. Tá? Isso aí é a relação que a gente tem para gerar a imagem na camada anterior, considerando a camada mais abaixo. Tá? E aí, aqui eu quero mostrar, deixa eu fazer um teste rapidinho, que é só mostrar como que a gente fez uma implementação disso muito rápida, desse algoritmo do TensorFlow. Tá? O que eu fiz aqui? Tem algumas bibliotecas. Depois, se vocês quiserem, o link está lá na apresentação, vocês têm acesso a ela, vocês entram com detalhes. Tá? Basicamente, eu fiz o seguinte. Você não está falando de rosto, professora? Por que você me bota uma foto da China? Porque os rostos eles são mais complexos. Eu fiz aqui um exemplo, só a título de ilustração, 2D. E os rostos têm uma complexidade maior que 2D. Então, eu usei uma foto de uma imagem comum, só para vocês terem ideia do que está acontecendo. Eu poderia ter aqui uma imagem já de base, ou então eu pego algum mapa de características e eu quero descobrir o que tem ali naquela imagem. Tá? Bom, dito isso, essa é a imagem original e a florzinha é a imagem original também. Tá? Aqui eu apliquei os filtros. Deixa eu mostrar aqui. Filtros estão aqui, que é a convolução. Quando eu mostrar aquela matriz asterisco, kernel, esses caras são os kernels. Tá? Apliquei os filtros. Depois eu vou usar, então, a biblioteca que já está pronta, que vai fazer, está aqui, aquela filtragem ali, passo a passo, das camadas de convolução, que eu acabei de mostrar para vocês com aquela equação linda. Né? Basicamente, o que eu tenho aqui de entrada são as imagens ou características delas, os filtros, para poder fazer a operação de convolução, o stride, que é aquele negócio dos passos, como eu mostrei para vocês, anda 2, anda 3, anda 1, e o pad, que é a borda. Eu posso preencher com zeros ou não. E aqui, o que eu postei para vocês terem uma ideia? Isso aqui é a imagem que está sendo gerada através dessas convoluções na segunda camada. Ou seja, eu peguei as características da primeira, já dei uma primeira refinada, e eu cheguei nessa segunda camada. Observe que ela não está perfeita, tem detalhes aí que não estão bem feitos, depende um pouco de como a gente considera, se a gente vai varrer horizontalmente, verticalmente, aqui é a mesma coisa para a florzinha. Tá? E aí também a questão das cores tem a ver aí com as camadas que a gente vai refinando. Ou seja, se a gente ficar rodando várias vezes aquelas convoluções, a gente vai chegar, acredita-se, uma coisa muito parecida com a imagem original. Tá? Então, voltando lá para a apresentação e já se encaminhando para o fim. Agora é a sua vez. Eu ia fazer um joguinho, mas não vai dar tempo. Faça a sua pergunta. Obrigada. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde.